a sós. De longe parece pior, mas aqui ninguém perde a fé. Levante a cabeça pra ver que maior que Deus ninguém é. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui para compartilhar com vocês a palavra de Deus, que é um refrigério para as nossas almas. Nos últimos dias nós temos falado um pouco sobre os nossos sentimentos em meio às crises pelas quais nós estamos passando. Eu me lembro que há um tempo atrás eu comentei com vocês sobre as nossas angústias, as nossas crises, os nossos momentos de dificuldade e dúvida estarem ligados diretamente àquilo que nós cremos sobre o futuro que nos aguarda. E isso é muito importante se pensar neste momento, mesmo porque crises só são crises porque nós não enxergamos as soluções para elas, porque se nós enxergarmos, elas deixam de ser o que são. Isso é uma coisa muito importante de se pensar, porque tanto eu quanto você, nós, de uma certa forma, passamos por momentos difíceis e momentos de crise, independente da qual nós estamos passando agora. E eu posso te afirmar que a solução para qualquer tipo de crise existente nas nossas vidas, na minha e na sua, ela sempre envolverá fé e sempre envolverá esperança. Quando nós perdemos a esperança, quando nós perdemos a fé que nós temos no nosso Deus, a fé que nós temos em Cristo Jesus, o nosso coração automaticamente entra em crise, os nossos sentimentos começam a oscilar, começam a serem abalados e as nossas emoções acabam nos levando para lugares dos quais nós não queríamos estar ou não desejaríamos estar. Porém, toda crise ela gera um certo desconforto, e esse desconforto sempre vai estar relacionado às impossibilidades que nós temos de enxergar um futuro melhor. O interessante é que dessa questão do desconforto, dessa questão da fé que nós temos, existe uma bifurcação onde a ausência da visão quanto a um futuro melhor e as nossas convicções de fé, elas se chocam e elas vão resultar aquilo que nós vamos sentir e aquilo que as nossas emoções, de certa forma, vão aderir para as nossas vidas e também determinará as oscilações que nós vamos ter como seres humanos emocionais que somos e acabaremos sendo muitas vezes péssimas companhias e pessoas totalmente fragilizadas pelo medo, pela dificuldade, pelo ódio, pela raiva, muitas vezes até mesmo inconformada com a vida e maldizentes. Isso é uma realidade muito clara, da qual nós precisamos observar para que tenhamos dias bons, mesmo em tempos ruins, dias de uma certa forma prazerosos em momentos onde isso parece impossível. É comum nós insistirmos na esperança de um momento melhor e ver as circunstâncias tentarem acoar a nossa vida com a visão do impossível. O resultado disso chama-se crise e é exatamente pelo qual ou pela qual nós estamos passando. Às vezes fica difícil nós determinarmos se a nossa crise nos leva a picos emocionais, picos de oscilação emocionais, ou se os nossos picos de oscilações emocionais acabam nos levando a crises terríveis. Então, estar em momento crítico também é algo do qual nós devemos pensar aonde nós devemos nos posicionar, não geograficamente, mas nos posicionar com as nossas convicções, com a nossa filosofia de vida e com a nossa fé. É importante nós entendermos isso, porque senão é bem provável que nós vamos ser pegos pelo medo de um futuro inconstante, um futuro duvidoso e até mesmo pelo medo daquilo que nos espera para o amanhã. E isso vai determinar muito a respeito da nossa vida. Então, manter o equilíbrio emocional diante de tudo isso que nós estamos passando, tem a ver com uma vida pautada na fé. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre fé diante dos sentimentos de impossibilidades dos quais nós estamos vivendo em meio à crise pela qual nós estamos passando. Dentro dos relatos bíblicos, existe um povo que talvez ele seja referência quanto a essas questões de passar por crises e sair de crises.
E um dos livros que mais menciona isso é o livro de Juízes, ao relatar o trajeto do povo de Israel. Um trajeto muitas vezes errante, que envolvia apostasia, opressão, arrependimento, libertação, cura de sentimentos, a mudança de vida. E é interessante porque o momento do povo vivido na época dos Juízes, um dos momentos mais complicados do povo de Deus, no período veterotestamentário, é um momento cíclico, onde normalmente o povo pecava. Era mais ou menos assim, o povo sentia que devia fazer alguma coisa diferente daquilo que o prospecto, o que Deus tinha dito para eles fazerem. Então eles faziam, erravam, pecavam, se enfiavam numa lama terrível, num momento terrível de desgraça, eram dominados por outros povos e de repente eles se arrependiam. E quando eles se arrependiam, normalmente Deus levantava um líder, levantava um profeta, falava com eles, curava a ferida deles, e normalmente uma geração toda vivia daquela expectativa, daquela esperança de fé dada por Deus, e as crises, elas eram superadas por aquele povo. O cenário da época dos Juízes era um cenário caótico. Havia o desvio e uma decisão de autonomia daquele povo. Eles acreditavam que eles podiam fazer as coisas da maneira, as coisas que eu estou falando não é propriamente as suas próprias coisas, mas as coisas de Deus da forma que eles queriam. E aí, quando isso acontecia, naturalmente eles caíam em desgraça, que era talvez só sanada pelo arrependimento, pelo reconhecimento, e aí eles retornavam para Deus, e de uma certa forma Deus nunca abandonou aquele povo. Deus tinha planos para aquele povo, Deus tinha propósitos exclusivos para aquele povo. O contexto do povo de Israel na época dos Juízes é interessante, nós precisamos olhar para isso. Nós vamos observar que quando o povo sai do Egito, eles saem do Egito e eles andam durante um bom período no deserto com Moisés, e aí nós já vimos em outro momento que eles entraram dentro da terra prometida, liderados por Josué. E a impressão que nós temos é que quando isso acontece, por volta lá de 1050, 1380 a.C., tudo estava conquistado, que estava tudo muito bem, que eles haviam herdado aquela terra, que aquela vitória sobre Jericó era algo tão tremendo que os povos corriam deles. E a gente fabula isso de uma maneira errada, porque o grande fato é que muitas nações, muitos povos ainda resistiam a eles. Mesmo eles tendo o domínio do território, era possível nós observarmos povoados pequenos e grandes, tribos que resistiam a eles e que causavam um certo problema para a vida deles. E não era só a resistência, mas a impressão de que nós temos é que aquele povo ele era seduzido pela cultura, pela religião, pelas mulheres e até mesmo pelos deuses pagãos daqueles povos dos quais eles se encontravam, e a ordem, de uma certa forma, era para que eles dominassem, e eles acabavam sendo dominados. O grande problema é que, ao servirem a outros deuses de uma forma deliberada, de uma forma desordenada, eles acabavam quebrando a aliança que eles tinham com Deus. E ao quebrarem a aliança que eles tinham com Deus, eles também passavam por consequências terríveis. Que muitos não consideram é que existe por trás da quebra de uma aliança um peso muito grande e que tem a ver muito com sentimentos e tange nos nossos sentimentos. Porque uma quebra de aliança, normalmente ela declara a ingratidão de quem a quebra. Porque uma aliança é mais ou menos assim: eu combino algo com você, e esse algo ele vai nos reservar coisas que de certa forma nos beneficia a ambos os lados. Quando eu quebro essa aliança, eu estou dizendo em primeiro plano que não me interessa mais o que você tem para mim. Quando eu quebro essa aliança, eu estou dizendo que eu usufruí daquilo que você tinha para mim, mas que agora isso para mim não tem valor nenhum. E isso não tem uma outra palavra a ser nomenclaturada do que ingratidão. Normalmente, quebra de aliança tem a ver com ingratidão. E aquele povo era um povo ingrato com Deus.
e sofria as consequências da sua ingratidão com Deus. Normalmente, quebras de aliança, elas nunca estão amparadas por ações concretas. Elas são palpadas por determinadas possibilidades que as pessoas conseguem enxergar quando elas ainda não existem. Normalmente são fatores e expectativas irreais. E por isso que as consequências são terríveis, porque ela trabalha na esfera da projeção sentimental. Então, porque eu estou sentindo que é possível algo diferente, algo melhor para mim, então a aliança antiga já não me serve. Isso acontece quando existe uma quebra de aliança conjugal, existe quando acontece uma quebra de aliança religiosa, uma aliança com Deus, existe quando existe uma quebra de aliança com os amigos, com os filhos. Normalmente ela é embasada numa questão de ingratidão. E normalmente a quebra de aliança, ela diz muito mais sobre aquilo que a pessoa é, sobre as inconstâncias da vida dela, do que propriamente sobre o conteúdo que existe na aliança. Ela fala muito mais sobre a pessoa que quebrou, que rompeu com a aliança, do que sobre os benefícios e sobre as consequências que isso ocasiona. O texto de Juízes 6, ele nos mostra como isso funciona. No versículo 1 é apresentado um povo que, por quebrar a aliança com Deus, estava perecendo por 7 anos nas mãos dos medianitas. Isso pode parecer algo comum e rápido. Nós lemos, afinal de contas, nós lemos isso em um versículo, no segundo versículo já está acontecendo coisa diferente. Então, para a gente, parece uma coisa muito terminável, uma coisa muito rápida de se acontecer. Mas esses mesmos medianitas, durante esse período, durante esses 7 anos, eles eram um povo bem complicado. Os textos bíblicos dizem que já na época de Moisés, liderado por homens, por reis de péssima reputação e por profetas duvidosos, esses homens levaram boa parte do povo de Deus que tinha saído do Egito a cultos pagãos e desviaram boa parte dos que saíram do Egito. Também diz que os midianitas, eles eram responsáveis por práticas insanas e pecaminosas de sacrifícios religiosos a Baal, a Asterotes, coisas tão terríveis que talvez sejam inimagináveis para o período que nós vivemos agora. Para vocês terem uma ideia bem clara sobre o que eu estou falando, um dos sacrifícios que envolviam a liturgia do culto dos midianitas envolvia o sacrifício de filhos pelos próprios pais quando ainda criança e nas mãos de uma estátua de ferro vazada, qual era ateado fogo por dentro em alta temperatura e de uma certa forma os filhos eram colocados nos braços desse falso Deus que, para validar o seu sacrifício, os próprios pais tinham que ouvir, suportando até o fim, os gemidos e gritos de dores daqueles que eles tinham entregue a sacrifício para aquele Deus. Como se não bastasse, Asterotes exigia sacrifícios relativos à fertilidade do tempo, da colheita, que envolvia orgias sexuais dentro do templo. E era nesse tipo de armadilha que os medianitas envolviam muitas vezes pessoas do povo de Deus. O versículo 3 e 4 mostra que eles eram um povo provocador. Versículo 3 e 4 do capítulo 6 de Juízes mostram que eles, de uma certa forma, ali matavam os animais dos israelitas para que eles fossem provocados na sua ira e para que passassem por necessidade. E como se não bastasse, eles destruíam tudo que tinha, destruíam o trigo, destruíam as plantações para provocar aquele povo. Então, 7 anos debaixo disso, de repente parece fichinha para a gente diante de 6 meses lutando contra um vírus invisível, né? 7 anos poderia ser uma situação muito complicada para a gente. Eu não quero justificar a questão do momento que nós estamos passando usando esse texto bíblico, mas é fato que eles passavam por um momento caótico de crise na vida deles. Nós não podemos negar, aquele era um momento crítico, era um momento de crise e o povo estava sendo oprimido e Deus, por incrível que pareça, ele não se moveu por causa da crise. Ele não se moveu em direção do povo por causa da crise. Deus também não se moveu por causa da situação pela qual o povo estava passando. Isso porque você vai observar comigo no decorrer dessa pregação que crise não significa que Deus perdeu o controle.
crises não significam descontrole divino. Pode haver a maior das crises, e você vai observar dentro dos textos que nós lemos, Deus ainda tem o controle da situação pela qual nós estamos passando. Muito pelo contrário, toda crise é uma chance dada por Deus para avaliarmos aquilo que nós fizemos antes da crise. Toda crise é uma chance dada por Deus para revermos o que estamos fazendo durante as crises, no percurso da crise. E toda crise também é uma chance dada por Deus para planejarmos de maneira diferente o que nós vamos fazer no futuro. Toda crise apontará para uma nova chance de entendermos e nos adequarmos, nos entregando a Deus e entendendo que Ele pode e deve ter o controle das nossas vidas. Toda crise é uma nova chance de um recomeço, meu querido e minha querida irmã. Compare comigo os versículos que envolvem esse conteúdo e que nos mostram dentro do livro de Juízes, na passagem a qual Gideão protagoniza um grande herói entre o povo de Deus, como que era a situação e o que aconteceu durante isso. O versículo 1 diz que os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. O que me faz entender que a crise pela qual eles estavam passando tinha a mão de Deus. Tinha o dedo de Deus. Eu não estou com isso querendo dizer que todas as crises que nós passamos têm a ver com o dedo de Deus na nossa vida, tentando nos castigar por alguma coisa. Mas nesse caso, exclusivamente, o desvio do povo de Deus fez com que Deus recobrasse a atenção daquele povo, plantando uma crise no meio deles. Só que no texto 6, no versículo 6, diz o seguinte: assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Você nota como a crise provocada por Deus entre o povo de Israel, entregando o povo de Israel nas mãos dos medianitas, fez com que eles repensassem presente, passado e futuro? Fez com que eles, de uma certa forma, pensassem em quem eles tinham sido, quem eles eram e naquilo que eles poderiam ser ou ter na história. Existem algumas supostas coincidências entre gerações que passaram por crise de larga extensão. E o interessante é que todas elas apresentam uma intoxicação sentimental quanto às pessoas que viveram nela. Pessoas que, de uma certa forma, começaram a provocar disputas por domínio, porque se sentiam melhores do que as outras. Era comum e é comum em todas as crises sentimentos que apontam para o próprio ego. É comum em gerações que caíram por crise palavras relativas a empoderamentos, a direito, a cobrança massiva sobre uma ação de Deus que tome posicionamento em favor delas. E isso não é diferente no nosso tempo. Uma das palavras que mais se ouviram, até mesmo dentro das igrejas, é que de uma certa forma determinada categoria tinha que se apoderar ou empoderar de alguma coisa, quando nós reconhecemos que todo o poder, de uma certa forma, foi dado a Jesus. E não há um poder relevante debaixo dos céus e na terra que não deva ser tributado a Deus, tributado a Jesus. Nós também ouvimos muito no nosso tempo uma política de direitos. Então as pessoas normalmente têm direito em tudo, naquilo que são delas e que não são delas. Isso é fruto de um coração enganoso, religioso muitas vezes e extremamente egoísta. Muitas vezes as pessoas olham para tudo isso e começam a cobrar de Deus. É comum, um fato muito interessante e engraçado até mesmo, é que às vezes pessoas que diziam não crer em Deus, agora perguntam onde é que está Deus. Ora, se você não crê em Deus, que autoridade você tem para perguntar aonde está Deus diante de uma crise? Olha, eu creio em Deus e eu sei exatamente aonde Deus está em meio a todas as crises. Deus não só está cuidando da minha vida, das nossas vidas, mas Ele está no controle da situação. Porque crises não significa descontrole divino. Será que Deus realmente quer resolver essas crises? Será que Deus quer resolver as nossas crises ou Ele quer usar as nossas crises para resolver as nossas vidas? Pelo que me parece, o texto de Juízes 6
aponta para a segunda questão. Deus quer usar as nossas crises para resolver as nossas vidas. Na sequência, é possível enxergar isso com maior clareza quando Juízes 6, versículo 7 e versículo 8 nos declara o seguinte: quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta. Olha, isso é um refrigério de Deus. Sentir que Deus ainda fala com o povo, sentir que Deus ainda se preocupa com uma nação, que Deus ainda se preocupa com uma geração, é um refrigério de Deus. Mas você consegue entender que antes disso houve um povo que clamou a Deus, houve um povo que buscou a Deus. Permita-lhe me falar ou lhe fazer uma afirmação por meio de uma pequena parábola, para maior clareza, para que você entenda dentro da sua mente como é que as coisas funcionam. Quando nós olhamos para ferramentas e a delicadeza de um artesão ao trabalhar as questões de madeira, diante da violência de um lenhador ao cortar com um machado ou um motosserra uma árvore, nós temos a impressão de que todo lenhador é violento. Então a característica de um lenhador para a gente, ela é violenta. E a característica de um artesão, ela sempre vai ser uma característica delicada. Porém, se nós aplicássemos, ou se nós olhássemos para essa violência e tentássemos colocar o artesão para cortar uma árvore com os seus pequenos estiletes e os seus pirógrafos, e de repente olhássemos para o lenhador e colocássemos para que ele fizesse uma colher de pau com motosserra, nós iríamos observar uma certa questão descabida no caso. Às vezes, e principalmente em momentos de crise, nós temos a percepção do quanto Deus é sábio em usar a ferramenta certa para a ocasião certa. Nem o artesão é tão delicado e nem o lenhador é tão violento. O fato é que para tratar determinadas situações existe a necessidade de determinada ferramenta. Às vezes nós olhamos para Deus e pensamos por que Deus trata com tanta delicadeza algumas pessoas e outras pessoas penam tanto na vida e passam por tantas crises. Será que o amor de Deus, ele é diferente? Será que Deus perde o controle diante de uma pessoa em momento crítico? Eu posso te afirmar que não. Deus não perde o controle em momentos de crise, muito pelo contrário. Ele usa a ferramenta certa, no momento certo, para a ocasião certa e para a pessoa certa. Crises não limitam o controle de Deus. Elas mostram que nós perdemos o controle da situação e que precisamos voltar para dentro do controle de Deus. Essa conversa, ela parece um pouco agressiva. E de uma certa forma, ela parece tendenciosa. E eu vou confessar para você que a minha intenção não é que você pense diferente ou que você tenha um tipo de pensamento a olhar que isso pode estar constrangindo o seu coração. A minha oração é para que você não feche o filtro e, de uma certa forma, continue uma vida autônoma, uma vida tentando da sua forma e uma vida de crises. A minha oração é que você entenda com todas as letras que Deus deseja que nós venhamos crescer em meio a crises. E isso não é um pensamento triunfalista, isso é um pensamento bíblico. Essa afirmação parece um pouco clichê, mas é exatamente a intenção de Deus diante de uma fase ou de um período de crise. E é importante você entender que tempestades vêm e passam, toda crise passa. E toda crise, ela deixa os vestígios do que ela foi e na vida de quem ela foi. A grande situação é que Deus, ele deseja grandemente que pessoas cresçam em meio às crises e por crescerem em meio às crises, passam a entender quem é que controla a situação do mundo. Nós temos um Deus que não nos abandona, nós temos um Deus que controla toda a situação pela qual nós estamos passando. Veja comigo isso no contexto da vida e da história de Gideão. Eu vou ler com vocês os textos de Juízes 6, versículo 7 até o versículo 10, que diz o seguinte: quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, e eu quero que você observe com muita clareza, com muito clarinho, que houve um clamor, e esse clamor tem uma importância muito grande diante da ação de Deus. A Bíblia diz que
Deus lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, e os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. É interessante que dentro desse texto, no mínimo, 4 situações têm que ser observadas. A primeira delas é que o povo havia se desviado dos caminhos de Deus. E agora eles decidiram que eles queriam voltar para Deus. Mas não é só isso. É possível nós vermos nesse trecho que Deus ele apresenta uma esperança para aquele povo que, de uma certa forma, tinha se desviado dele, que agora voltava para ele. E qual que é essa esperança? Deus olha para aquele povo e fala assim: eu estou enviando um profeta para vocês. A terceira situação é que Deus lembra aquele povo do que ele era capaz por alguém que ele ama. Deus está dizendo assim: olha, vocês conseguem entender o que eu fiz com o povo lá atrás, com o que eu fiz com vocês, e isso porque eu amo vocês. Isso porque eu continuo amando vocês. E ele lembra toda a trajetória que eles tiveram no período pós-egípcio e naquele envolvimento de transição que eles passaram entre Egito, deserto e terra prometida. Deus mostra para aquele povo que a crise era resultado das próprias escolhas daquele povo, que não havia como ser diferente. Não havia como Deus falar assim: eu vou poupar vocês das crises, porque vocês escolheram andar por esse caminho por não ouvirem a Deus. Porém, o verso 14 diz claramente: eu desejo que vocês cresçam diante ou no momento que vocês estão, no momento de crise. Vejam comigo, o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando? Olha, irmãos, se Deus me mandar, eu vou. Eu não sei quanto a você, mas se Deus me mandar, eu vou. E se ele falar assim: olha, existe força suficiente para você ir fazer tal coisa, eu não vou duvidar. Porque é um Deus mostrando que ele está comigo. Não é a questão da minha força, mas a questão do Deus que me fortalece. Porque Deus deseja que venhamos sair dessa crise vencedores, e mesmo que saiamos quebrados, cada pedacinho do nosso ser, ele ainda vai ser melhor. Deus revela a capacitação que existe em mim e em você diante dessa crise, quando nós clamamos a Ele, quando nós nos voltamos a Ele, quando nós somos escolhidos por Ele para uma missão em meio a um momento de dificuldade. Porém, isso é uma coisa muito interessante. Mas é importante nós observarmos que diante de crise, e até mesmo em outros momentos, Deus ele não responde à necessidade do povo, mas sim à fé do povo. Deus não se constrange por causa da nossa necessidade, mas Deus não resiste um coração contrito clamando a Ele. É interessante isso, né? Porque às vezes nós temos a impressão de que Deus vai olhar pra gente, vai nos olhar coitadinhos e vai dizer assim: olha, eu vou socorrer vocês porque vocês são coitadinhos. Ou então Deus vai olhar para cada um de nós e falar assim: porque vocês são fortes, porque vocês são determinados, eu vou fazer determinada coisa acontecer. Não. Deus não responde por aquilo que nós estamos passando, por aquilo que nós somos. Deus responde à fé de uma pessoa. Deus responde orações. Diante disso, eu quero compartilhar com vocês algumas observações bem claras que vai nos ajudar a entender isso. Os relatos que precedem a crise israelita diante dos medianitas, ali no capítulo 6, ele tem a ver com um capítulo anterior, capítulo 5 e 4, que eles vão relatar uma sequência de quedas e de ascensão do povo de Deus. A queda anterior a essa queda diz respeito à queda na qual o povo estava numa situação muito complicada, porém recebeu uma ascensão diante de uma mulher determinada, cujo nome era Débora. Ela era profetisa e era juíza, ela julgou ali em Israel durante um tempo, era casada com um representante político, e naquele momento eles foram desafiados por um governante que chamava Cícera. E esse governante, ele só foi derrotado porque algumas pessoas, a saber, Débora, ela clamou a Deus, ela confiou em Deus e a sua fé foi direcionada para Deus. Não é normal mulheres protagonizarem papéis heróicos dentro do contexto bíblico.
Porém, neste caso, você vai observar que a fé de uma mulher determinou exatamente o momento pela qual ela passaria. E aí você vai observar que após esse episódio tão conhecido, onde a fé e determinação daquela mulher fez com que as coisas acontecessem de uma certa forma, ela levou o povo de volta a crer como que Deus podia cuidar deles. Depois daquele momento, durante 40 anos, aquele povo tem paz. A Bíblia diz que a terra sossegou. O último versículo do capítulo 6 diz que a terra sossegou por 40 anos. E esses 40 anos não trata-se de um número aleatório, trata-se de uma geração. As gerações eram contadas de 40 em 40 anos de cada história, que era um momento comum para os pais se tornarem filhos, os filhos se tornarem avós, e os avós normalmente iam a óbito. Só que essa colocação parece tão interessante, porque muitas vezes no meio deste caminho, os netos e até mesmo os filhos acabavam se desviando. Eles usufruíam das bênçãos que a fé determinante dos avós e dos pais havia gerado, e eles acabam só usufruindo os gozos, os frutos, as bênçãos e as promessas das alianças que foram constituídas. É comum nós olharmos para as histórias de Moisés, entre outras histórias, e entendermos que Deus livrou aquele povo do cativeiro do Egito, mas é difícil nós entendermos que ali houve algo que envolvia a fé. Dá a impressão de que é uma questão onde Deus olha a necessidade do povo e fala assim, olha, porque eles estão sofrendo, eu vou lá. Mas não é isso. Se você olhar com atenção nos textos de Moisés, a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo. Isso envolve fé. É importante pensar nisso. Quando Deus fala para Moisés agir em determinada ação em todas as pragas, em todas as situações, quando saiu água da rocha, quando as águas foram transformadas em águas doces no poço de Mara, sempre teve que existir uma ação de fé. Deus não fez pela necessidade própria, Deus fez porque houve um clamor e houve fé. Se Deus ouvisse o nosso sofrimento, é provável que nós não sofrêssemos por mais de um minuto, porque Ele é um Deus misericordioso e Ele não ia querer nos ver sofrer momentos prolongados. Mas diante disso você começa a pensar, poxa, mas será que Deus é capaz mesmo de nos deixar sofrer simplesmente porque nós não falamos, Deus, eu estou aqui, eu estou sofrendo? O sofrimento e os sentimentos e até mesmo a nossa força, na maioria das vezes, irá falar sempre de nós. Pode parecer estranho, né, o que eu estou te dizendo. Mas quando nós tentamos mover Deus pela nossa força, pelo nosso sentimento, pelo nosso sofrimento, nós estamos centralizando Deus na nossa vontade. Mas quando nós olhamos para Deus e temos fé de que Ele é o Criador, que Ele é poderoso, que dele, por Ele são todas as coisas, de que Ele pode tudo, então Ele não perdeu o controle da nossa situação, e isso envolve fé, nós vamos entender com muita clareza que nós não estamos falando de nós estamos falando de Deus. Fé fala de Deus. Dores, lutas, sofrimento e até mesmo fortalezas falam de homens. Tentar olhar para Deus e tentar impressionar Deus com as nossas dores é o que muitas crianças fazem com pais. Deus não funciona dessa maneira. É impossível nós chegarmos a Deus sem fé. É impossível nós estar com Deus. Ninguém virá a Deus se não tiver fé. Deus, de uma certa forma carinhosa, Ele preza muito mais o nosso retorno para Ele do que o nosso distanciamento dEle. E as nossas dores muitas vezes nos distancia dEle e nos aproxima de nós mesmos. As nossas capacitações muitas vezes nos distancia de Deus e nos aproxima de nós mesmos. Porém, a nossa fé em Deus, independente das nossas dores, independente das nossas forças, ela sempre vai focar e vai nos aproximar de Deus. Nesse ponto, a nossa fé e os nossos sentimentos têm que estar equilibrados ao ponto de entender que Deus é o protagonista da história. E que nós, com muito orgulho, né, se existe essa questão de dizer orgulho santo, mas com muita satisfação e privilégio, somos protagonizantes, coadjuvantes da história. Eu e você somos aqueles quais Deus
vai usar na história para que a história seja diferente na vida da história dos outros. Eu e você, igreja, eu e você que cremos em Deus. Quando nós focamos em nós mesmos e nos vemos como coitados, vitimados ou até mesmo nos sentimos poderosos e triunfalistas, nós estamos falando de nós. Nós estamos sufocantemente tentando direcionar tudo para as nossas vidas e resolver os nossos problemas da nossa maneira. Mas quando com fé, eu e você, focamos em Deus e cremos de tal maneira que não temos dúvida de que Ele tem a solução em meio a qualquer crise, que dele é o propósito, que Ele é o propósito, em meio às crises, nós estaremos com os nossos sentimentos e emoções guiados por Ele. E totalmente sentimento pessoas vitoriosas. Isso chama-se entrega. Isso chama-se se entregar na mão de quem resolve. É interessante que só acaba o conflito quando existe a entrega. Se você vai ver em qualquer situação, não existe interrupção de conflito se não houver a iniciação da entrega a algo que é confiável, algo que tira dos nossos sentimentos o amargo da dor, do momento da incerteza pela qual nós estamos passando e do futuro que às vezes nos reserva. Isso acontecia porque a referência de poder que o povo tinha, o povo de Israel, e essa dificuldade, porque eles olhavam para uma situação onde eles podiam tudo, isso acontecia porque eles estavam centralizados em si mesmos. Então, se você está ouvindo o que eu estou dizendo para você hoje, eu creio que você está ouvindo com muito carinho, entenda que não são as nossas dores que vão se comunicarem com Deus. Deus olha, Ele tem misericórdia de cada um de nós, Ele interfere em situações terríveis da nossa vida. Mas Deus quer que nós nos aproximemos dele com fé, de que Ele pode controlar as nossas vidas e qualquer situação das nossas vidas. Creia nisso e receba isso na sua vida hoje. Tenha fé de que Deus pode transformar a sua situação quando ela parece caótica, em crises das quais você não pode dar conta e já tentou tudo quanto é jeito. Deus ainda pode transformar a sua situação. E eu quero finalizar esse pequeno momento que nós tivemos falando de uma das maiores crises. Eu não vou falar que é uma das maiores, vou dizer que é a crise do homem na Terra. E ela tem um nome certo, um nome bem distinto. Ela chama-se pecado. A grande crise de uma pessoa na Terra, ela tem nome, ela chama pecado. Não quer dizer que todos que estão passando por crise estão em pecados, mas quer dizer que todos que pecam passam por crise. Isso é um fato. Seja ela uma crise existencial, seja ela uma crise emocional, seja ela uma crise de qualquer canto que seja, se ela for generalizada ou não, mas o pecado, ele gera crises. A Bíblia afirma que o motivo da nossa principal crise é a separação que nós temos e que nós experimentamos de Deus quando nós pecamos. E entenda como que isso é claro. Quando nós nos separamos de Deus, nós perdemos o sentido da vida. E não existe maior crise do que perder o sentido da vida. Mesmo porque a Bíblia diz que isso é possível. Ela diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, Romanos 3, 23, e sequencialmente ela vai afirmar em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Que pessoa em sã consciência que caminha para a morte e não viverá em crise? Por isso eu posso te afirmar, a grande crise do ser humano, seja ela existencial, ou uma crise emocional, ou seja qualquer outro tipo de crise, ela vai envolver o pecado. A expectativa da morte é responsável por toda e maior tipo de crise que uma pessoa ela pode ter. Você já pensou? Que crise que nós podemos ter caminhando hoje, sabemos que vamos morrer amanhã e que vamos permanecer eternamente mortos. Porém, você já pensou se dentro da sua mente você tivesse a certeza de um futuro melhor? Um futuro onde as crises não dominam os seus sentimentos, porque o seu futuro é bom. Você já pensou ou parou para pensar se, independente do desfecho dessa história pela qual nós estamos passando, o seu futuro ainda fosse um futuro melhor? Crises só são crises porque nós não enxergamos soluções para ela. Porque se nós enxergarmos solução para as crises, elas deixam de ser o que elas são. Aí nós vemos Jesus entrando na história e olhando para cada um de nós e dizendo assim, olha, você tem um problema de crise com a morte? Acredite em mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vai vir ao Pai se não for por mim. E às vezes na nossa consciência nós podemos dizer assim, mas eu pequei, eu sou merecedor disso. E os textos bíblicos vão nos afirmar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que cresce nele não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Você quer remédio para a crise melhor do que isso? Jesus, ele veio ao mundo para acabar com as nossas crises. Deus o enviou para acabar com as nossas crises. Nossas crises encontram um fim na fé que nós depositamos no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Paulo entendia muito sobre isso. Paulo passou por momentos críticos na vida dele. E Paulo finaliza um dos trechos dele, do livro de Filipenses, da carta de Filipenses, aliás, dizendo o seguinte, na realidade não é que ele finaliza, ele traça o texto dentro desse perfil. Ele diz assim, e a paz que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes, porém em Cristo Jesus. Se você está com seu sentimento abalado devido à crise, se você está com dificuldade justamente pela crise que você está passando, que o mundo está passando, que nós estamos passando, saiba que a única solução para o fim da tua crise é você encontrar solução para ela. E a solução para as suas crises é Cristo Jesus. É Ele quem guarda o seu coração, ou seja, os seus sentimentos. É Ele quem guarda as suas emoções, a sua mente, portanto, a sua razão. É Ele quem te tira da crise, quem te tira de um caminho de trevas e te coloca diante da maravilhosa luz dele. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.